Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Demorou um pouquinho, né? Mas a gente vai começar aqui a primeira aulinha de Pilates em casa, tá? Não, espero que todos vocês estejam bem, que não tenha ninguém com sintoma, né? E dizer também que aqui em casa, graças a Deus, a família tá bem, né? O Lucas, a Ellen, eu. É, a gente está fazendo direitinho como as autoridades têm pedido, né? Então, no máximo, uma saída para o mercado, sempre uma pessoa, álcool gel, nos horários mais alternativos, né? Espero que todo mundo esteja fazendo o mesmo aí, tá? Eu quis priorizar os alunos que têm um maior cometimento, né? Os alunos que têm alguma lesão na coluna, né? Embora eu acho que quase todos vocês que têm lesão na coluna estão no período é, 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 estão no período fora da crise, né? São poucos de vocês que nas últimas aulas reclamaram de um quadro um pouco mais desconfortável, né? Mas esses exercícios que eu vou passar hoje, eles são uma mistura de exercícios de Pilates, a sua maioria vão ser exercícios de Pilates, né? Tem um pouco de físio convencional, tá? Eles são exercícios clássicos da fisioterapia e são super bem utilizados, né? Então, a resposta é muito boa, né? Então a gente vai trabalhar com exercícios de alongamento, mobilidade e alguma coisa de fisioterapia, tá? Vocês podem e devem estar indicando para algum parente, algum amigo, amiga que esteja nessa situação também, né, de dor, tá? Essa série de hoje, acho que todos vocês conhecem, quase 100% de vocês já fez esse exercício no estúdio, né? É uma série que, gente, não tem contraindicação. Claro que se vocês estiverem com algum desconforto, em crise ou com um pouco mais sensível, né, com relação à musculatura da lombar, vocês me mandem uma mensagem no privado, tá? Porém, essa série, ela é super tranquila, tá? Mesmo com um aluno que esteja em crise de hérnia, a gente consegue trabalhar e aliviar muito o desconforto após a prática desses exercícios, tá? Então, a gente vai... só vou dar uma recapitulada, assim, na respiração, não para os alunos do estúdio, né, que estão bem acostumados com isso, mas caso vocês queiram passar para alguém essa questão alguém que não tem experiência com Pilates, né? É fundamental que quem vai praticar o Pilates entenda a respiração, né? A gente no Pilates se inspira pelo nariz, tá? E a gente solta o ar pela boca, né? Quando a gente vai encher os pulmões de ar, a gente tem que ter o cuidado de deixar a barriga, o abdômen um pouco contraído, para que ele não expanda. A musculatura abdominal ela tem que estar contraída para a barriga não crescer. Então a gente não respira com diafragma, a gente não respira estufando a barriga. A gente tem que estufar o tórax, tá? Então o tórax tem que crescer para os lados, para frente, para trás. A gente não pode compensar com os ombros, então a gente tem que evitar fazer esse movimento aqui de elevação dos ombros, tá? E quando for soltar o ar, tem que soltar pela boca sem fazer nenhuma resistência com os lábios dentes, né? Então a gente solta o ar com a boca entreaberta e contraindo a barriga, gente, que talvez seja a parte mais importante. A gente contrai a barriga imaginando o nosso abdômen, uma cinta abdominal, e essa cinta ela pressiona o nosso abdômen no sentido de levar o umbigo para as costas, tá? Então, aquelas cintas que as pessoas usam para emagrecer, cinta pós-lipo, né? Então, imaginar aquela cinta desenhada na cintura e ela comprimindo a região abdominal, tá? Em todos os sentidos, de fora para dentro, tá? Para os novatos é um pouco confuso, né, essa respiração, porque ela não é natural, ela é forçada, ela não é fisiológica, tá? Só que ela é importante principalmente na ativação dos músculos mais profundos da coluna, que é esse o foco no Pilates, né? A gente trabalhar a musculatura mais intrínseca e dar mais estabilidade para o nosso tronco, tá? Isso tende a aliviar um quadro de dor ou mesmo prevenir o aparecimento de dores e lesões na coluna, tá? Então, gente, eu vou passar alguns exercícios aqui na prática agora.
tá tudo um pouco improvisado, o AP pequeno, tá? Mas vocês vão conseguir visualizar os exercícios, isso é o mais importante, tá? Se vocês soubessem que o apoio do celular aqui vai ser no ônibus do Lucas, nos brinquedinhos do Lucas. Então a gente vai começar deitando de barriga para cima. Uma dúvida muito comum, gente, é com relação à posição da lombar, tá? Vocês não devem grudar a lombar no chão, tampouco tirar ela do apoio, tá? O importante é que vocês, quando deitarem de barriga para cima, mantenham a coluna o mais natural possível, tá? Geralmente as mulheres têm uma curvatura da coluna aqui, da lombar, que é a lordose, um pouco mais acentuadas, então vocês não devem pressionar o chão com a coluna, tá? Vocês devem deitar de uma maneira confortável e manter a coluna na posição neutra, tá? A posição de conforto para vocês, tá? Esse primeiro exercício é um clássico, que é a ponte, tá? Só que a ponte no Pilates a gente usa de uma maneira um pouquinho mais específica. A gente trabalha com foco no trabalho de mobilidade da coluna. Então, não é simplesmente levantar e abaixar o bumbum. Não é simplesmente mexer o quadril levantando e abaixando, tá? Esse movimento é em bloco que a gente fala. O importante é que a gente tente mexer a coluna de uma maneira ondulatória. Levantar as vértebras, o bumbum por último. No retorno, colocar o bumbum no chão primeiro e as vértebras em seguida, tá? A respiração, a gente deve fazer a inspiração, a ins na subida e a ex na descida, tá? Então, a gente vai elevar o bumbum primeiro, o resto da coluna em seguida, o mais alto possível. Quando voltar, a gente vai desenrolar a coluna, colocar vértebra por vértebra no chão e, por último, o bumbum, tá? A gente inspira quando sobe, expira no retorno, tá? Deem o máximo de atenção na descida. É na descida que a gente tem o maior trabalho de mobilidade da coluna, tá? É o movimento mais difícil de voltar, né? Principalmente para quem tem a lordose um pouquinho aumentada, tá? Outro detalhe super importante é com relação à posição dos joelhos e pés, tá? A gente tem que manter os quadris, os joelhos e os tornozelos no mesmo alinhamento. É importante isso. Geralmente as meninas tendem a fazer um valgo de joelho, né? Ou seja, levar os joelhos para dentro, né? E os homens tendem a fazer o contrário, mas isso, claro, em regra, mas há exceções também. O importante é vocês posicionarem os joelhos, os quadris e os tornozelos no mesmo plano, tá? Vocês vão perceber que durante a execução, a tendência é os joelhos quererem sair da posição inicial, tá? Com relação às séries, vocês podem trabalhar, como a gente tem um número reduzido de exercícios em relação a uma aula de Pilates no estúdio, eu recomendo que vocês façam 20 a 30 repetições, ou, se tiverem um pouco mais de tempo, 3 de 10 para quem está começando. Para quem está com dor também pode interromper o exercício durante a execução, fazer pequenas pausas, tá? Não tem problema nenhum. Mas 30 repetições nesses exercícios são bem, um número bem razoável, tá bom? A extensão da lombar é um dos exercícios mais interessantes para a gente corrigir o desconforto, corrigir até mesmo lesões na coluna, tá? O único problema são as dores e lesões nos membros superiores, né? Alguns de vocês têm lesão em cotovelo, ombro, muitos de vocês têm tendinite, têm bursites no ombro, tá? Então, façam no limite da dor, né? Esses movimentos aqui, eles não são lesivos para essas regiões que eu citei há pouco. Porém, em caso de desconforto, vocês podem não fazer, tá? A gente tem uma variação em pé e sentado, que é bem legal também, que eu já vou mostrar para vocês aqui a pouquinho. Para quem conseguir fazer essa extensão deitada, ela é um pouco mais confortável, tá? Então, vocês vão apoiar a coluna inteira. O pescoço, ele fica neutro. Eu vou estar olhando para vocês aqui para a gente tá conversando, né? Para estar explicando o exercício. Mas a posição ideal é vocês olharem para o chão, deixarem a cabeça na posição neutra, cabeça e pescoços, né? E pescoço.
E a primeira variação é, para quem tem um pouquinho mais de dor na coluna ou tem um pouco menos de alongamento, é apoiar os antebraços e estender a coluna sem tirar os cotovelos do apoio. Se eu consigo mostrar aqui. Acho que agora deu. Olha só. Eu apoio os antebraços, o pescoço é neutro, né? E faço a extensão do meu tronco. Eu tenho que forçar o movimento da coluna para trás, tá? Relaxa. Faz um movimento enchendo o peito. Acabou o ar, solta. Relaxa. Para quem tem um pouco mais de mobilidade e consegue um movimento completo, seria isso aqui. Apoia as mãos ao lado dos ombros e faz a extensão completa, tá? Enchendo na subida, soltando na volta. Vocês vão perceber que pega bastante braço também, tá? É um exercício que vocês vão trabalhar bastante o tríceps, né? Que é o músculo do tchauzinho, tá? Então, quem tiver com fadiga, é bem comum a musculatura começar a tremer. Quem tiver com fadiga pode fazer na posição sentada, que seria, o ideal seria sentar na cadeira, né? E fazer o movimento de estender a coluna para trás, né? Fazer isso aqui. Acho que não dá para ver muito bem, né? Tem uma outra variação, acho que é um pouco melhor de ver. Posição de 4 apoios, tá? Os punhos, cotovelos e ombros no mesmo plano, assim como os quadris e os joelhos, tá? A distância entre os joelhos também tem que ser na linha dos quadris, né? E esse exercício não é do Pilates, então não se preocupem tanto com a respiração. O movimento, vocês devem arrepiar a coluna como se fosse fugir do chão, né? Fugir com o tronco do chão. Isso desde o umbigo lá nas costas e o meio entre os mamilos, né? Também em direção ao teto, tá? Vocês vão arrepiar a coluna, tá? Acho que aqui agora sim vai ser melhor. Vocês vão arrepiar a coluna, tá? Sem, gente, isso é bem comum, essas compensações, ó. Jogar o quadril para trás, o quadril para frente. Vocês têm que manter os quadris e ombros e pescoço também muito apoiados na posição neutra, né? E quando fizerem o movimento, ó, tem que esticar lá, crescer, volta pro neutro e empina o bumbum. Ó. Cresçam, 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 cresçam. Volta pro neutro, empina o bumbum. Tá? Mais uma vez, na hora de empinar o bumbum, é comum a gente fazer esse movimento aqui de levar o peso do corpo para frente e para trás, tá? Essa série de extensão da coluna, quem faz muito, todos os meus alunos fazem essa série, né? Eu já fez alguma vez quando estava com dor. Ele gera um pouco de desconforto no meio das costas, tá? Para a maioria. Mas fiquem bem tranquilos, porque esse exercício ele é muito seguro, tá? Super seguro. Mesmo que no começo vocês sintam um pouco de desconforto, na medida do possível, tentem ir forçando, tentem continuar. Claro que se tiver com um desconforto um pouco mais intenso, a gente para o exercício, tá? E aí manda uma mensagem no privado que eu posso orientar vocês com relação a diferenciar o que é uma dor de lesão e o que é uma dor da musculatura, né? Do que está sendo mexido e trabalhado, tá? Alongamento da parte posterior do corpo, gente. Há uma relação muito estreita entre a falta de alongamento da parte de trás do corpo, né, das pernas, da coluna, com dores nas costas, tá? Quanto mais tensionada for essa musculatura, quanto a gente usa o termo encurtado, ao contrário do alongado, maior a pressão que as vértebras fazem nos discos da coluna, né? Então, esse aumento de pressão faz com que a gente corra um risco aumentado desse disco escorregar, né? Que é a famosa hérnia de disco, tá? Então, muitos de vocês ali que sofrem um pouquinho lá no estúdio, quando a gente faz uma pressão no alongamento, em toda aula tem esses exercícios, né?
saibam que é fundamental que a gente faz tudo isso pensando na melhora da coluna, tá? E uma variação mais segura para a gente estar fazendo esses movimentos de novo, na posição deitada, tá? Vocês podem, com auxílio de uma toalha ou um tecido qualquer, vocês vão colocar esse tecido, tem que ser rígido, não pode ser um elástico, tá? Não é o ideal, realmente. Vocês vão colocar na ponta do pé e puxar esse material, esse tecido, sem dobrar o joelho, tá? Vocês vão perceber que os joelhos tendem a dobrar automaticamente quando a gente coloca a musculatura em alongamento, tá? Então, seria colocar esse tecido na ponta do pé, tá? Esticar o joelho, manter o joelho esticado, isso é bem importante. Vocês vão fazer o movimento de puxar a perna. Esse vocês podem manter ali 40 segundos a 1 minuto na posição, ele é bem desconfortável, né? Para quem tem encurtamento. E vocês podem ir alternando, tá? Então, ali 40 segundos a 1 minuto nessa posição. Se tiver alguém em casa que possa estar auxiliando, como o Valtteri costuma fazer no estúdio, então essa pessoa pode empurrar, auxiliar o movimento de alongamento, tá? Super interessante, né? Lembrar que a falta de atividade, né? A posição sentada, tudo isso faz com que essa musculatura enfraqueça e fique mais encurtada, tá? Aproveitando a posição, a gente alonga o ciático, né? Vocês vão deitar de novo de barriga para cima. Deixa eu mexer aqui. Vamos fazer um 4 com a perna. Para quem está com lesão no joelho, gente, isso é uma Priscila Svoboda, por exemplo. A gente tem que tomar muito cuidado com esse movimento e ir no limite da dor, tá? Se houver uma dor aqui, uma dor articular, uma dor mais intensa, a gente dá uma segurada, tem uma variação que não pega tanta musculatura, mas ajuda nesse processo, né, de mobilidade que a gente tem vivido. Então, o primeiro passo é vocês fazerem o 4, deixar o pé bem aberto, né? Então, evitar isso aqui, ó, deixar mais a extremidade do tornozelo do pé. Aí tem as variações, tá? Quem tem mais encurtamento ou tem alguma lesão no joelho ou está com um desconforto fazendo isso, puxa o joelho em direção ao ombro oposto, tá? Então, mantém lá, segura. Onde que tem que alongar, gente? Essa região aqui do bumbum, tá? É por aqui que o nervo ciático transita, saindo da coluna, né? E a outra variação, que aí pega um pouco mais, é vocês abraçarem aqui a parte de trás da coxa. Evitem segurar aqui, tá? Isso faz muita pressão na patela contra o fêmur, né? E aqui alonga da mesma maneira, tá? Então vocês vão deixar a cabeça apoiada, tá? Eu tô aqui falando com vocês, mas cabeça apoiada. E puxem a perna em direção ao tronco, tá? Dá para manter também ali uns 40 segundos a 1 minuto, gente. Esse alongamento ele é muito, muito confortável, tá? Para quem puder fazer mais vezes ao longo do dia, principalmente para quem trabalha sentado ou nesse período tem ficado mais sentado que o normal, é super interessante, tá? Praticamente zero contraindicação, realmente essa limitação do joelho que é o que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, tá? O próximo que eu coloquei aqui pra gente, os alongamentos foram todos, tá? E esses de mobilidade também. Lembrando que uma coluna rígida, tá? Ela é uma coluna mais propícia a desenvolver lesão, tá? Quanto maior a tensão na musculatura, seja pela sobrecarga do uso, né? Pessoas que trabalham muito tempo em pé e sentadas, gente que trabalha com carga, né? Que está acima do peso, o sedentarismo, tudo isso faz com que a coluna ela seja um pouco mais agredida que o normal, tá? Então, esses movimentos de mobilidade que a gente fez no começo, que a coluna faz essa ondulação aqui,
a gente consegue tá quebrando um pouco dessa rigidez, tá? Mas junto com esse trabalho de alongamento e mobilidade, é fundamental, todos os meus alunos sabem que eu bato muito nessa tecla, é fundamental a gente fortalecer a musculatura, tá, gente? Usando aquela respiração que eu falei, de provocar o músculo transverso do abdômen, fazer esse movimento de esmagamento ali, né, da cinta esmagando a nossa cintura, a gente consegue ativar esse músculo que é o mais profundo, ele não é palpável, né? Então ele é o mais importante pensando em estabilização da coluna lombar, tá? Então contrair o abdômen dessa maneira não exige muita amplitude. Então a gente não precisa ir até sentar. Claro que os meus alunos fazem várias variações porque já estão treinados, habituados a usar essa musculatura do transverso, tá? Então, para hoje, como a aula hoje é focada em quem tem lesão ou quem está com dor, ou mesmo para as pessoas que nunca tiveram prática, contato com a prática do Pilates, tá? Então hoje é uma aula bem mais light, o que o foco realmente é sentir a musculatura e aprender a contrair a musculatura da maneira correta, tá? Então a gente não vai exigir grandes amplitudes, tá bom? Primeiro abdominal, vocês vão apoiar a coluna, repito aqui, a posição é neutra da lombar, tá? Cabeça apoiada também, olhando para o teto. Os quadris, joelhos e tornozelos alinhados, palma das mãos para cima, ombros bem relaxados, tá? Vocês vão fazer o movimento de elevar o pescoço e o tronco sem tirar a lombar do apoio, tá? E vão voltar para a posição inicial. Os movimentos devem ser lentos, gente. Quanto mais lento for o movimento, mais a gente vai ter um ganho de contração, né? A gente vai ficar mais tempo provocando o músculo. E também é mais seguro, tá? Quanto mais controlado o movimento, maior a chance de a gente contrair de uma maneira correta e não sobrecarregar a região lombar, principalmente, tá? Então, solta quando sobe, enche quando volta para a posição. Soltou na subida, encheu na descida. Aí, muitos de vocês têm desconforto na região cervical, né, no pescoço, tá? Alguns de vocês também relatam náusea, um pouquinho de enjoo, enfim. E geralmente tem esse desconforto gástrico os meus alunos da manhã, nos primeiros horários, né? Então, a dica, já que a maioria de nós está com um horário um pouco mais flexível, é fazer um teste, comer 1 hora antes de fazer essa prática e fazer testar mesmo, né? Se mesmo com tudo isso, esse desconforto permanecer, daí eu peço para vocês que não levantem a cabeça e o pescoço, tá? A gente perde muito da contração abdominal, mas também não é o fim do mundo, tá? A gente consegue estimular a musculatura de uma maneira interessante, tá bom? Então, eu vou focar primeiro para quem consegue levantar a cabeça, tá? Vou passar aqui 2 variações, né? Então, esse primeiro vocês já pegaram bem, né? Já reproduzi. E o segundo é fazer uma diagonal. Esse tem que ter um pouquinho mais de cuidado, gente. Vocês vão fazer a subida com a leve rotação, né? Então, levar o ombro em direção ao joelho oposto. Então, e percebam, minha lombar está o tempo todo apoiada. Acho que não dá para ver bem, né? Vocês vão fazer o giro, voltar para a posição inicial e podem alternar. Solta na subida, enche na volta, tá? Para quem tem essa questão da cervical que a gente conversou há pouco, deixem a cabeça apoiada e trabalhem com a parte mais inferior do abdômen, né? Vocês vão, as famosas pedaladas ali, né, que a gente costuma fazer, né, que eu conversei com vocês no vídeo introdutório do outro dia. Vocês vão, enquanto estica uma perna, dobra a outra. Enche o peito. Solta, mexe. Enche,
solta, mexe. Enche, solta, mexe, tá? Uma outra variação é vocês fazerem um movimento com as duas pernas ao mesmo tempo, gente. Sempre comecem fazendo esse de uma perna por vez, tá? A gente sempre trabalha no Pilates, a grande maioria dos exercícios, sempre de uma maneira progressiva em relação aos exercícios. A gente vai aquecendo e aumentando a intensidade ao longo da aula, tá? Então, o próximo exercício seria isso aqui, ó. Vocês vão dobrar, não é para trazer até a linha média, vocês têm que imaginar que o abdômen que puxa as pernas em direção ao tronco, né? Quando voltar, aí tem um detalhe bem importante. Quem começar a desenvolver dor lombar nesse movimento da volta, vai até o limite antes de acontecer a dor, tá? Então, se aqui dói, opa, diminui a amplitude, limite a amplitude daqui para cá, tá? É muito improvável sentir dor nesse movimento aqui de puxar. O desconforto geralmente acontece quando a gente está estendendo a coluna, estendendo as pernas, tá? Então a coluna ela é um pouco sobrecarregada. Quem conseguir fazer a extensão completa das pernas, ótimo, tá? Solta, puxando as pernas em direção ao tronco, enche, esticando, solta, enche. Quem sentir muita pressão na lombar, muito desconforto fazendo esse exercício, antes de a gente desistir e abortar o exercício, elevar um pouco as pernas em direção ao teto, tá? Quanto mais horizontalizada for a perna, isso aí os mais avançados podem fazer, né? Quanto mais horizontalizada, mais próxima do chão, mais pega o abdômen. Então vocês vão subindo um pouco, isso gera um pouquinho mais de alívio para a região do abdômen e da lombar, tá? E outra queixa também eu sempre lembro da Lúcia, né, Lúcia Maria, com relação ao quadril, muitos de vocês têm aquela sensação de estar estralando, desconfortável. Essa variação, essa mudança aqui de elevar um pouco mais as pernas, a gente perde um pouco do estímulo abdominal, porém gera esse alívio no quadril, tá? Com relação às séries também, vocês podem começar, para quem está enferrujado, para quem está ou mesmo fazendo essa prática pela primeira vez, façam com séries um pouco reduzidas, tá? Os meus alunos ali, vocês podem mandar 40, 50, 60 sem problema nenhum, tá, gente? Evitem o uso de caneleira nesses exercícios, tá? Mesmo quem está sem dor na lombar, evitem o uso de peso nesses exercícios, porque realmente é uma sobrecarga muito grande, tá? O peso das pernas já em relação ao percentual do peso das pernas em relação ao percentual corporal, ele é muito alto. Então, erguer as pernas de barriga para cima vai exigir demais o abdômen, tá? Repito, isso não é um treino para os meus alunos que estão no nível médio e avançado, tá, gente? Isso aqui quis dar prioridade realmente para os alunos que têm lesão, tá bom? Farei essa semana sem falta umas aulinhas mais intensas, inclusive um treininho funcional ali bem bacana, tá? Uma série ali de um funcional com HIIT, né? Que vão ser 8 exercícios, 3 séries, o treino não chega a 20 minutos, e vocês vão sentir o corpo acelerado ali uns 2 dias, né? Impressionante como pega bastante, tá? O próximo exercício, gente, a gente vai trabalhar a parte de trás da musculatura de trás, tá? Os meus alunos sabem que estudos mostram que fortalecer a musculatura, isso também gera alongamento na mesma, tá? Então, é importante a gente não só alongar a parte de trás, né? Que é onde tem a maioria dos encurtamentos, né? A maioria de nós tem esses encurtamentos. É importante saber que a gente fortalecendo essa musculatura, ela contribui para o ganho de flexibilidade, tá? Então, tem algumas variações aqui de exercícios de posterior, uma de barriga para baixo, vocês vão deixar a cabeça neutra, tudo aquilo que a gente já conversou, né? Tirar um pé do apoio e fazer um movimento de extensão, tá? Sem girar muito o tronco. Tem uma variação que o Walter fez que é bem bacana, eu também gosto muito, mas pensar que essa aula de hoje é um treininho bem light, tá, gente? Então, a extensão, volta. Se perceber que a coluna lombar está fazendo força, a gente tem que diminuir a amplitude, tá? O foco é no bumbum, né? Então, a extensão, esse movimento ele é bem limitado. A extensão é
a gente não tem muita amplitude, tá? E eu gosto muito desse trabalho de fortalecimento da posterior em ponte, né? E aqui, de novo, posiciona bem os joelhos, quadris e tornozelos no mesmo plano, tá? Palma das mãos para cima, ombros relaxados, pescoço bem apoiado. E aí a gente não vai se preocupar com aquele primeiro movimento de ondulação da coluna. A gente vai trabalhar com ela em bloco, contraindo a barriga e o bumbum e levantando o quadril e na volta sem encostar, né? Então, solta quando levanta, encha quando abaixa. Solta quando levanta, enche quando abaixa. E não encosta, tá? E a gente pode variar como? Fazendo unilateralmente. Só que esse tem um risco ali razoavelmente alto de dar uma cãibra, né? Então, esticar uma perna e fazer a subida, né? Fazer em ponte. Outras formas de variar é apoiar só os calcanhares e fazer a subida, ou só a ponta dos pés fazendo a ponte, ou fazer essas variações do pé, do tornozelo, com uma perna só, tá? Mas assim, se der cãibra, gente, vocês estiquem, param o exercício, dão uma esticada, alonga a musculatura, que isso tende a melhorar, tá? O glúteo médio, que talvez seja a musculatura mais importante pensando em prevenir e tratar as bursites do quadril, tá? Então, as mulheres têm uma tendência super elevada de desenvolver esse tipo de patologia, né? Então, deitar de lado, né? Travesseirinho aqui, se achar necessário, o pescoço na posição neutra, não pode nem cair, nem ficar muito alto, né? É a regra do travesseiro que a gente tem para dormir, serve para esse exercício também, tá? Então, estiquem a perna, a ponta do pé tem que estar voltada para vocês, né? Não o pé de bailarina, deixa eu tentar fazer aqui. Um pouco mais. Não é isso aqui, mas sim isso aqui. O pé, gente, não pode rodar. A tendência, vocês vão perceber, é que o pé rode aqui para fora, não deixe. O pé sempre apontado para frente. O quadril e o joelho e tornozelo no mesmo plano também. Uma outra tendência é a perna ir para frente. É essa musculatura aqui que é muito forte, roubar dessa aqui que é o foco do exercício, tá? Então, seria elevar, soltando o ar, encher a volta. Para quem está começando ou está com dor, pode apoiar o pé no chão e fazer o movimento de abertura, voltar, apoia. O ideal é que vocês não façam esse apoio, tá? Voltem até a linha média, ó. Abriu, até aqui, travou. Abriu, travou. Vocês vão sentir essa musculatura aqui pegar, tá? O movimento de ponte, aquele que a gente fez há pouco, e suas variações, ele já é um trabalho bem interessante de glúteo também, tá? Mas tem aquele clássico da academia, né? Que vocês vão ficar de barriga para baixo, 4 apoios, na verdade. Apoiar os antebraços e fazer a subida aqui, né? Solta quando sobe. Para quem tem os joelhos um pouco mais sensíveis, vale colocar uma almofada, algum apoio aqui que evite esse desconforto, tá, gente? Então, esse trabalho aqui de tronco, membros inferiores, é excelente, tá? Tem um outro exercício também que eu até comentei no vídeo que a gente conversou, que é a série de Willis, né? Que é um outro clássico de fisioterapia. Vocês vão estender os joelhos, vão abraçar aqui 30 segundos, volta para a posição, 30 segundos aqui, volta, e aí puxa as duas ao mesmo tempo, 30 segundos, tá? E aí repete a série 3 a 5 vezes, chama série de Willis esse exercício, tá? É um exercício interessantíssimo para a coluna, pode colocar ele no começo lá da aula, né? Antes de começar a alongar, né? Isso vai dar uma boa aquecida, tá? E para a gente não perder também o estímulo da musculatura dos membros superiores, gente, eu peguei aqui uma tapioca do Lucas. A gente trabalhar a musculatura do bíceps, né? Então pode ser em pé ou sentado, tá? Estou segurando aqui, ó. É importante que vocês não compensem fazendo isso aqui com os ombros ou elevando, né?
Mantenha os ombros na posição adequada, neutra, com o peito bem aberto e faça um movimento, ó, de dobrar o cotovelo soltando ar, ou os cotovelos, né, para ganhar tempo, vocês podem fazer com a mesma carga aqui, né? Solta, enche, solta, enche, tá? O tríceps, vocês podem segurar um pezinho aqui e fazer, fazer o movimento, ó, de dobrar e esticar. Vocês vão jogar o peso lá atrás, ali do pescoço da nuca, e esticar, soltando o ar. Enche, solta, tá? Eu acho que essa série de exercícios, gente, deixa eu voltar para cá. Isso aqui no toco duro. Essa série aqui, ela já é bem conhecida de todos vocês, né, que são alunos lá do estúdio. E, como eu falei no começo, praticamente nenhuma contraindicação, tá? O que vai definir se vocês vão fazer ou não é o desconforto durante o exercício, tá bom? Ainda essa semana eu vou cuidar de os alunos com um pouquinho mais que tem uma condição um pouco melhor, tá? Que não tenham muitas limitações, então vai ser um treino mais puxado. Prometo ainda essa semana responder todos os alunos que me mandaram ali no privativo um treino específico para as suas lesões, tá? E também o funcional HIIT, gente, até sexta-feira eu prometo ali tá fazendo esse funcional, é bem legal, é o que eu costumo fazer. Quem me acompanhou aí esses últimos meses viu como deu uma secada boa e era esse exercício um dia sim, outro não, né, que eu fazia, intercalava com a musculação, né. Então, é incrível como você se sente acelerado, teu corpo acelerado, metabolismo acelerado, após fazer essa série, tá? E é bem curtinha, 15, 20 minutinhos ali, bem bacana, bem simples de fazer também, tá? Então, o foco era hoje os alunos prioridade, tá? Então, vocês com lesão, tem alunos que já me mandaram privativo também, que estão com um pouco de receio de fazer a série sem eu estar junto, mas por isso eu escolhi os exercícios mais simples, tá? E eu repito, gente, peçam para alguém filmar, na dúvida sobre a execução, e mandem para mim que eu faça a correção por vídeo, tá? Então é isso, gente. Obrigado mesmo. Desculpem o improviso aqui do local, tá? Mas se não for assim, a gente não vai conseguir estar postando conteúdo, tá? Um abraço a todos, tudo de bom.